Dá, mas não deve? Usa sabonete. Tá dizendo que eu não tô de máscara. Não, dizendo pra te usar sabonete. Dá tua banho. Vai tomar banho. Não, aqui, ó, passa sabonete na unha, dentro do fora. Sério? Ah, é verdade, eu passo as coisas pra ele. A Rosane, não sei que sabonete foi que ela usou. A Rosa, ela passou, ela ficou 4 dias sem dar isso aí. O normal é tu ficar de 8 a 10 horas sem criar, sem dar o bafo. Mas ela ficou 4 dias. Sabe o que ele tipo, ele fica... Não sei qual é a marca que ela usou. Estamos ao vivo no Facebook já. Ó, tá ao vivo no Facebook. Ele vai botar uma trilha. Deixa o microfone desligado aí. Áudio. Avisa ele que vai transmitir com o meu 8. Ele não liberou ainda. Vai ser pra construir? Tá todo mundo. Vai caber na sala. Eu avisei pra ele que a gente só tá esperando. Pede pra ele testar meu áudio. Precisa testar o áudio. Ele me liberar, ele não liberou meu áudio ainda. Liberado. Já liberou. Foi transimão de pensamento. Isso tá diferente hoje. Não, mas. É os que usam mais a quarentena. Ah. Eu avisei que tava ao vivo. Agora da igreja, sabe? Igreja? Tinha que sim que você lá tiver na frente, já era. A gente se prever também, se tivesse pra cá na bandeira daqui a pouco. É tempo. Ele disse que o áudio estava bom lá?
Feliz sábado, que Deus possa abençoar a cada um de vocês aí. Possamos ter um momento de louvor e adoração a Deus neste sábado. Vamos começar cantando. Vamos cantar o hino Com Dirigem, para honra e glória de Deus. A palavra de Deus diz, né, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E essa semana, na lição da Escola Sabatina, nós estamos falando sobre o poder da palavra. E agora nós vamos cantar a música Tua Palavra.
Nós vamos então fazer uma oração agora. E eu gostaria de convidar todos aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando para inclinarmos a nossa fronte e orarmos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por estarmos aqui em tão boas circunstâncias, para esse momento, Senhor, de culto, de oração e também, Senhor, de estudo. Nós suplicamos agora para que o teu Santo e Bom Espírito esteja aqui no nosso meio, esteja, Senhor, trabalhando nas vidas daqueles que estão aqui participando e daqueles que também estão aí, Senhor, olhando através dessa transmissão. Que teu amor, que tua paz esteja em cada coração, em cada lar, e que possamos, Senhor, ter muitos e muitos momentos alegres e felizes
compartilhar. E que o aprendizado que tivemos durante a semana, através da lição da Escola Sabatina, possa ser útil, Senhor, para o ensino, para a correção e para que possamos, Senhor, colocar em prática como testemunhos vivos. Que somos Jesus. Então, a Tainá está aí responsável, né? E nós vamos acompanhar, então, esse relato. Bom dia, irmãos que nos assistem pelo Zoom e pelo Facebook. O informativo das missões deste sábado vem falando ali sobre oração e perseguição. Oração e perseguição. Um casal que não é cristão acabou conhecendo um moço que foi entregar-lhe um folheto. O folheto, por sinal, estava todo em francês. E o esposo desta moça, ele não sabia francês e pediu para que a esposa lesse esse folheto para ela. A esposa, indignada ali, jogou o folheto no chão e falou para o jovem que entregou o folheto para ela que ela não queria saber de cristianismo. O esposo dela ficou meio sem entender a situação, pediu, mesmo assim foi educado e pediu para o rapaz fazer uma oração e o rapaz perguntou se ele tinha algum pedido especial. E o esposo disse que tinha, que ele queria um emprego, que orasse para que ele conseguisse um emprego. Ele era eletricista profissional e também pela esposa, que a esposa estava grávida e passando por um momento muito delicado da gestação. Ele orou e foi embora. Logo depois, passando ali, eu acredito que passou uns dias, ele voltou na casa daquele pessoal. E quando ele voltou, a esposa do... E tem uns nomes esquisitos que eu não sei pronunciar, tá? Me perdoem. A esposa estava querendo conversar com esse cara da igreja adventista, porque ela estava precisando de um consolo, estava precisando de uma palavra, só que ela tinha jogado o folheto com o número do rapaz fora. E aí o rapaz foi na casa deles novamente, conversou com o esposo dela. E nessa conversa, ela acabou confessando uma coisa que nem o esposo sabia. Ela, na verdade, não estava grávida. Ela estava tendo uma hemorragia e acreditou que era gravidez. Só que ela foi no hospital e o médico que atendeu ela disse que ela estava grávida, mas que o bebê estava morto dentro dela. O esposo dela ficou chocado porque não sabia dessa situação e ela pediu
para que o rapaz adventista orasse mais uma vez por ela. E nessa mesma, depois que ela descobriu, que ela confessou ali para o esposo essa situação, o outro filho dela começou a ficar ruim de saúde. E ela pediu também que esse jovem orasse pelo filho dela e por ela. Ela ali, o outro se restabeleceu na mesma tarde, né, depois da oração. E mesmo assim, ela aceitou a oração, mas ela disse para o jovem: eu não quero ser cristã, eu não quero participar, eu não quero ter envolvimento. Passou um mês e ela sentiu a necessidade de buscar a Deus. E ela começou a ir na igreja com o esposo. O esposo foi 2 sábados e ela começou a ir todos os sábados na igreja. E aí começa a perseguição. O primeiro momento foi de oração. O rapaz orou, ela teve o coração endurecido, e agora começa o momento da perseguição desta mulher. Ela começou a ir na igreja com o esposo, ia todos os sábados. O esposo foi 2 sábados e depois veio os amigos falar que ele estava ficando louco, o que ele estava fazendo na igreja, porque aquilo ali não era para ele, e Satanás já trabalhou ali e tirou o rapaz da caminhos. E a mulher continuou indo todo sábado. Para vocês terem noção, ela saía de casa escondida, porque depois que o marido dela descobriu que ela continuou indo na igreja porque ele havia proibido ela, ele espancava ela. Aí ela relata que chegou um momento que ela teve que parar no hospital, de tanto que ele bateu nela, porque ele não queria que ela servisse a Deus. Quando a gente não tiver uma internet aqui, a gente E pegar pela... que ela sabia de todas as dificuldades, mas que ela sentia necessidade, porque Deus estava com ela. E um dos versos que ela relata é João 14:1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Aí ela botou: a despeito da perseguição, vivo em paz, porque tenho Cristo. Estavam cochichando aí, eu estava Para ouvindo que a aqui. gente ore por ela. Ela pede assim: vocês podem orar por mim? Com o Senhor, a vitória é do nosso lado. Sei que um dia meu esposo se tornará cristão. Então, a perseguição começa. Nós temos que estar atentos, porque às vezes dentro do nosso próprio lar nós somos perseguidos e não percebemos. Perseguição não, nesses tempos não é necessariamente sermos perseguidos por outras pessoas, saírem correndo e fugir. Não, nós somos perseguidos dentro do nosso próprio lar, que nem esta mulher. Teve ali um momento dela e acabou ali sendo sofrendo a violência doméstica pelo próprio esposo, em virtude aí de continuar, né, seguindo os caminhos. Mas que a gente possa orar também por eles e que a gente possa orar por todas essas pessoas que passam por esses momentos difíceis.
Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo, vem inundar, encher este Espírito. Sermos inundados. Mais difícil, mais difícil. Ele vai botar a vinheta no momento de oração. Ele vai botar a vinheta do momento de oração agora. Eu falei.
Nós vamos fazer agora um momento de oração e eu quero que o Léo nos ajude aí na participação, né, daqueles que estão nos acompanhando. A gente quer orar por pedidos especiais. Então, você pode colocar aí nos comentários, né, escrever aí o seu pedido e o Léo vai estar compartilhando com a gente aqui e a gente vai estar orando esse momento especial. Pediram para fechar o áudio do Kleber e deixar só o áudio da Vanessa. Vou acompanhando aqui também pelo nosso bate-papo aqui do Zoom. Podem escrever pelo Zoom ou... Ó, dá para ouvir melhor. Melhorou. Ó, melhorou o áudio, que bom. A gente está aprendendo aqui, né? Então, deixe aí o seu pedido de oração. A gente vai ceder aqui alguns minutos para a gente fazer esse momento especial. Vanessa, Oi. no domingo, no culto que nós fizemos ali no domingo, transmissão pelo Facebook, depois, no início da semana, teve uma senhora que pediu, comentou lá no vídeo, pedindo oração para que orassem pelo Gustavo. Que ela seja adventista porque ela já conhecia o Erli. Então, ela pediu ali que lembrassem de orar pelo filho dela. O nome do menino é Gustavo. Então, a gente vai estar orando pelo Gustavo. Eu também gostaria de mencionar o nome do Leandro. No nosso culto de oração que a gente fez na quinta-feira, a gente comentou ali que o Leandro tem passado por muita dificuldade, né? Porque ele é usuário de drogas, né? Sim, oração, pede oração. Para que ele possa se libertar desse vício, desse problema. Então, a gente vai estar orando também por ele. A Sinira, pelo Facebook, está pedindo oração pela família. Família da Senira. E a Ângela Bulim agradece pelos cuidados de Deus e pede oração pelos profissionais da saúde e pelos adolescentes. Amém. Mais alguém aqui nos comentários? No A gente vai Facebook orar. tem alguns irmãos que estão desejando feliz sábado. Feliz sábado para vocês. Deus possa abençoar, né? Esse dia. Peço oração pelo... Vamos ver aqui. Oli da Estela Mares, que está hospitalizado. É o pedido do Moisés. Então, vamos orar pelo Oli também, pela sua recuperação. Vamos, então, fazer esse momento de oração. Eu vou pedir para que... Nós temos um ancião aqui presente. Tem Kleber. a Aline também está pedindo. Pode vir participar aqui com a gente, Kleber, fazer esse momento de oração aqui, orar pelos pedidos que foram aqui mencionados, os que não foram também, mas que Deus sabe, né? Aqui, o Silvio está pedindo pelo irmão Cristiano, que perdeu a esposa pelo Covid. A Aline está pedindo também pelo filho dela. Aline é a esposa do Moisés? Isso. Tá. Então, O foram Osmar mencionados Sampaio. aqui pedidos por recuperação de saúde, né? Pessoas que estão hospitalizadas, pela família, pelos projetos missionários Tem também. espaço para mais um aí? Tem tempo, fala aí. O Osmar Sampaio, pelo Facebook, ele está agradecendo pelo livramento. Ele tropeçou e caiu da escada da casa dele. Amém. Verdade, ele está... Agradecemos, então, a Deus, né, que Deus deu o livramento para ele, né? Então, vamos orar, então, por esses pedidos especiais. Vamos ficar em... Será que a gente... Aqui a gente pode ficar em pé, né? Tu quer segurar o meu? Não precisa?
Então, de onde você estiver aí em casa, né? Leve os seus pensamentos agora a Deus, né? Vamos juntos estar orando esse momento especial de oração. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela paz que nós temos no nosso coração. Não porque nesse momento nós não tenhamos problemas, as aflições não estejam nos atingindo, mas é porque temos Jesus que nos acalma. Ele que acalma o mar, acalma o nosso coração, acalma a nossa vida. Nesse momento, Senhor, são tantos os pedidos por saúde, pela família, por restauração. Nós queremos te pedir em especial que ouça cada um dos nossos corações. Atende, Senhor, aos nossos pedidos, as nossas súplicas, de acordo com a tua justiça. Mas nós queremos deixar claro, Senhor, qual é a nossa vontade. Nós precisamos de cura física, precisamos de cura espiritual. Então, Senhor, esteja com essas famílias, esteja com cada um dos que aqui vieram agradecer. Reconhece, Senhor, que somente pela tua graça podemos sobreviver nesse mundo. Dá-nos a tua paz, conduz os nossos passos. E cada um daqueles que se manifestaram e daqueles que, Senhor, que ainda tem o seu desejo guardado no seu coração, que eles sintam que o Senhor não retarda, o Senhor não demora. O Senhor sempre atende as nossas orações e responde. Amém. Que os nossos ouvidos, Senhor, estejam abertos para entender a tua resposta. Estejam, Senhor, os nossos olhos de prontidão para poder ver a tua obra. Nós sabemos que somos falhos, mas confiamos no nome de Jesus. E é por ele que nós pedimos, e é por ele que nós pedimos a intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde é que eu botei o livro? Flávia, alcança esse livro aí, por favor, para mim. Esse livro que está em cima lá, ó, em cima do banco. A gente chegou a um momento muito especial da nossa escola sabatina. E por ser um momento especial, né? A gente quer dar um brinde aqui, um especial para aqueles que estão nos acompanhando. Eu tenho aqui em minhas mãos esse maravilhoso livro, né? O Poder Medicinal dos Sucos e Shakes. Bebidas saudáveis para fortalecer o seu corpo. E nada melhor do que a gente fortalecer o corpo nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, né? Então, a gente quer entregar esse brinde para todos aqueles que estão participando desse momento com a gente, dessa escola sabatina. Então, se você está pelo Zoom ou se você está pelo Facebook, ó, o Léo está ajudando aí, compartilhando a imagem. A gente vai sortear esse livro para todos aqueles que estão participando. Então, o que vai valer? Que tu comente, faça comentários aí, né? Nos ajude nos comentários aí com a recapitulação da lição, colocando aí teus pontos de vista, o que tu achou mais interessante, né, do estudo dessa semana, mas que tu também compartilhe, se tu está pelo Facebook, compartilha, né, esse momento, essa live, compartilha com teus amigos, né, para que eles também possam ter esse acesso. Então, o teu nome vai estar sendo ali listado para a gente fazer o sorteio, tá bom? No final da Escola Sabatina. Tá? Então, o Léo vai nos ajudar aí, tá sendo nosso suporte. Tá, Léo? Fica atento aí, Léo. E daí, tu vai colocar o nome daqueles que estão participando e aí a gente vai sortear no final, tá bom? Tu pode ser o ganhador. Ó, o Léo já sinalizou que tá tudo certo. Então, agora eu vou convidar a Kátia. A Kátia e o Beto. Chamar de Beto, né? Todo mundo conhece por Beto. É Alberto, é Roberto ou é Beto? E aí eu vou pedir licença aqui para os nossos amigos. Ó, vou deixar nosso livro aqui. Ele colocou. Era o Kleber.
Vem pra cá, Clara. Aqui. Certo aí, produção? Então, assim, ó, nós estamos estudando no trimestre da lição da Escola Sabatina o tema Fazendo Amigos para Deus. A alegria de participar de sua missão. E essa semana, a gente está aí literalmente compartilhando a palavra, né? O que tu acha, Kátia? Literalmente, nós estamos aqui compartilhando a palavra, que é o título da nossa lição da semana, a lição de número 7. Nós já fazemos um apelo aqui, né? Para aqueles que ainda não adquiriram a lição do próximo trimestre. Ainda dá tempo. Dá tempo, né, de adquirir, de quem sabe fazer um projeto de assinatura também, né? Para que você possa ter o seu alimento diário, né? Suporte a palavra de Deus. Eu vou convidar aqui os nossos amigos para que a gente faça uma breve oração para a recapitulação desse momento. Então, pedir para a Kátia orar, Kátia, por favor. Oremos, então. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo teu dia. Estamos aqui na tua casa, Senhor, bendizendo, adorando o teu santo nome, Pai. Agora vamos, Senhor, recapitular a lição, que, na verdade, é a palavra tua viva, que devemos viver na nossa vida. Que o Seu Santo Espírito abra nossa mente, nosso coração, para que a gente possa não só, Pai, entender, mas pôr em prática na nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beto, o que tu nos diz sobre o verso áureo aí, Beto? Em primeiro lugar, bom dia, né? Bom dia às pessoas presentes aqui. Também bom dia a você que está aí assistindo. Desejo a você um feliz sábado e que Deus te abençoe. Compartilhando a palavra, né? Aí o verso áureo fala assim, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperar naquilo para que eu designei. Bom, assim será que a palavra sair da minha boca. Não voltará vazia. A palavra de Deus, quando ela é expressada, ou ela é lida, ou é falada, sempre deixa marcas. Por onde ela passa, ela deixa marcas. Né? Como é que eu posso dizer assim? É como se deixasse alguma coisa, alguma sementinha guardada no coração, assim. Nada quando você passa a palavra de Deus para uma pessoa, ela volta vazia. O que seria voltar vazia? Vai deixar alguma influência, mesmo que seja pequena, ela vai deixar uma influência na vida dessa pessoa. O verso deu para entender nesse sentido. De alguma forma, ela vai fazer te pensar, né? De como tu vive, né? Ela vai fazer uma mudança na tua vida, né? Vai te fazer pensar naquilo que Deus quer e no que tu está fazendo, no que tu quer. Né? Então, ela não volta vazia, de forma alguma. Por mais que a pessoa, muitas vezes a gente pensa que falou uma pessoa e que ela não levou isso em consideração, aquilo ela vai pensar, vai fazer ela refletir. Então, já está fazendo diferença na vida dela. Interessante, né? A palavra de Deus também, ela é uma biografia. O que é testemunhar? Testemunhar é falar de algo que eu conheço, de alguém que eu conheço, certo? Então, como é que eu vou testemunhar de Cristo se eu não sei a sua história, a sua vida? Certo? Eu tenho que conhecê-lo para poder testemunhar e falar de Jesus. E aonde que eu encontro a sua biografia? Cristo tem uma biografia, Cristo teve uma biografia, ele tem uma biografia. Então, é na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos a biografia de Jesus. A biografia da história dessa humanidade, a biografia da história. E olha que interessante, os livros falam tudo das biografias, o que passou. E a Bíblia é interessante, ela fala o que passou e o que vai acontecer. Isso que é interessante na palavra de Deus. Ela fala a biografia, ela fala o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa está fazendo e o que ela fará. Então, isso é algo singular na palavra de Deus, né? A biografia da Bíblia, da biografia de Cristo.
No Salmo 119, verso 105, que é um dos mais citados e conhecidos, né? Diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Falando sobre símbolos que a palavra de Deus, né, representa. Aqui o Salmo cita que a Bíblia, ela é uma lâmpada, ela é luz. Para nos Jesus guiar. também, né? Fala bastante de Jesus como o pão da vida, da água da vida, do cordeiro de Deus, do pecado do mundo. Para que a gente possa entender, né? De que forma efetiva Deus faz na vida da gente, Jesus faz na vida da gente. Para mim, eu sempre falo que Jesus é Deus. Porque sem Ele, né, não tem sentido. Né? A minha vida, né, depois que eu ouvi falar de Jesus, que eu me apaixonei por Jesus, não faz sentido. Jesus, e com certeza ele é todo esse simbolismo na vida de quem acredita e de quem ama Jesus. Né? Tem um comentário aqui do Moisés, que eu gostei muito, que ele diz assim, ó, na ceia dessa manhã, nos deliciamos com um bom pão integral e me fez lembrar que Jesus considera a sua palavra como um bom pão nutritivo, um alimento diário e essencial. Interessante também que Jesus é o pão da vida, né? Sacia, né? Ele é a água da vida também. No livro de Jeremias, a palavra de Deus também, ela fala que a palavra de Deus é como fogo e martelo. Para que serve o martelo? Alguém pode me responder para que serve o martelo? Quebrar. Pregar, né? Então, o martelo, ela serve, quando compartilhamos, né? Elas consomem a escória do pecado em nossa vida. Quebranta nosso coração endurecido. E quando ajudamos as pessoas a verem nas Escrituras a glória de Jesus no coração endurecido dela, se quebra e o fogo de seu amor consome a escória do egoísmo, da ganância, da luxúria e do egocentrismo. Quando o fogo é o maior purificador, certo? De tudo. Queima tudo, ele purifica. Cristo é o martelo, ele quebra o pecado e purifica nosso coração. Então, é muito forte essa expressão, a palavra de Deus é como fogo e martelo. Para quebrar, nos quebra, né? Para remontar. Essa é a diferença de Cristo na nossa vida. Ele não vem e destrói, ele reconstrói a nossa vida. Interessante aqui também o complemento que a palavra de Deus é comparada a uma semente, né? A principal característica da semente, qual é a principal característica de uma semente? Você que está assistindo aí, já foi alguma vez no esbravador, né? Fez a especialidade de sementes. A semente tem uma principal característica. Qual é a principal característica de uma semente? Você falou isso. É da vida, né? A semente é da vida, né? Então a palavra de Deus também é comparada à vida, porque ela mostra a vida eterna, né? Como conseguir essa vida, né? A semente, por exemplo, ela leva tempo para crescer. Nem todas as sementes germinam no mesmo tempo, certo? Olha que interessante, a palavra de Deus, olha como que é. Nem todas as sementes germinam no mesmo tempo. Tem umas que levam 1 mês, tem umas que levam 2 meses, tem umas que levam 6 meses, mas elas crescem. A palavra de Deus, quando é no nosso coração, às vezes as pessoas querem que algumas pessoas, quando entram para Deus, interpretem assim, ó, recebi a palavra, eu aceitei a Cristo e me converti. Tem algumas pessoas que levam anos para poderem entender realmente o que Deus quer na vida dela. Mas elas vão... E depende do solo, né, Beto? Depende do solo. Se essa semente é colocada, pode ser num solo onde rapidamente ela vai crescer, ela vai ficar. Tem solos mais duros, tem solos que não vai, infelizmente, né? Mas a semente, ela fez a parte dela, né? Ela foi plantada ali, ela foi, né? E depende de mim, eu sou esse solo, né? A palavra de Deus é como uma semente na minha vida. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela frutificar, eu vou, né? Ou eu vou deixar ela morrer? Uma coisa que a gente também pode falar aos telespectadores aí, quando nós falamos em coração, a Bíblia se refere ao coração, ela se refere de uma forma simbólica, refere à nossa mente, certo? Quando Cristo habita no nosso coração, está habitando em nossa mente. É aqui que onde Cristo quer habitar, né? Então, a palavra de Deus na mente das pessoas, nem sempre vemos resultados imediatos, mas silenciosamente a semente cresce e no tempo de Deus, se ela responde à influência do Espírito Santo,
A semente produzirá uma colheita para seu reino. Tem um comentário aqui que eu gostei muito da Jaqueline. Ela falou o seguinte: quando compartilhamos a palavra, temos a oportunidade de crescermos juntos e aprendermos mais. Quando a gente fala de compartilhar ali, né, de germinar, à medida que a gente compartilha, a gente também cresce, né? A gente tem que ser esse solo que é fértil. A gente tem que realmente distribuir ali as sementes, mas dando condições para que essa semente germine. Então, é algo recíproco. Isso é uma das características da palavra de Deus, né? Quando tu vai levar para alguém, quando tu, né? Tu cresce junto, tu aprende junto. Quando tu dá um estudo bíblico, quando tu vai falar da palavra de Deus, tu cresce junto. Traz benefícios, né? Tanto para a pessoa que tu tá levando a palavra, quanto para ti mesmo. Muitas vezes essa palavra vai fazer diferença na minha vida. Eu quero ler aqui com vocês Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O poder criador da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva, né? O verso deixa bem claro. E como é que a gente pode interpretar isso em nossa vida, de maneira prática? Interessante que nós podemos falar das coisas que já existem, né? Mas a palavra de Deus fala de coisas que vai existir. E a palavra de Deus é criadora. A palavra audível que procede de sua boca tem o poder de criar tudo que o proclama. Olha o poder disso. Tem o poder de criar a palavra de Deus. O homem pode criar daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já criou, né? Da matéria. Quem fez a matéria foi Deus, né? Eu não consigo fazer nada do que já não exista, né? Deus, tudo que ele falava acontecia. A única coisa que Deus fez com as próprias mãos, né? Fomos nós, né? O amor dele era tão grande por nós, né? Que ele mesmo veio e com a própria mão ele moldou o homem. Isso nos torna, né, especial, um projeto especial de Deus, né? Que fala: Deus não apenas criou este mundo pelo poder de sua palavra, mas também o sustenta e mantém por meio dela. Então, a palavra de Deus, ela dá sustento, né? E a gente sabe que quando a gente lê a palavra, quando a gente mantém esse contato, né, diário, a gente vai se fortalecendo, né? Vai nos fortificando para que a gente possa passar pelas tribulações, pelas dificuldades da vida de maneira mais forte, né? Eu vivi muitas vezes situações de eu ter, né, aberto a palavra de Deus no início do meu dia, no primeiro momento, e fazer todo sentido durante o restante do meu dia. Aquilo me fortificava, né? Eu lembrava daquilo que eu tinha estudado na palavra de Deus, o que Deus tinha, e aquilo me ajudava. Muitas vezes, se a gente, né, por isso que a gente não deve sair sem a palavra de Deus, sem primeiro buscar a Deus, porque é isso que vai te fortalecer para te enfrentar todas as situações que vai vir durante o dia na tua vida. E aqui fala também, ao entendermos as maravilhosas promessas encontradas na palavra de Deus, a nossa vida é transformada, e à medida que ajudamos as outras pessoas a compreendê-las, o Espírito Santo também transforma a vida delas. Então, é o poder do Espírito que age através da palavra, né? Porque a verdade é que sem a atuação do Espírito Santo, a palavra é quase que, né, digamos assim, inútil, né? Porque quando a gente abre a palavra de Deus, nós sabemos que a primeira coisa que devemos fazer é orar. Orar para que o Espírito Santo ali conduza, né, o estudo e nos dando assim o discernimento, para que a gente possa entender e aplicar. Porque às vezes uma vez um professor meu na escola,
eu falei para ele assim, professor, eu não estou conseguindo entender a matéria, eu estudo, eu não consigo entender a matéria. Ele olhou para mim assim, pastor Tavela, nunca me esqueço dele. Falou assim, Alberto, você está cortando a árvore com as costas do machado. Aquela frase que ele falou, cortar uma árvore com as costas do machado, eu faço a pergunta, é possível cortar uma árvore com as costas do machado? Não, é impossível. Você vai apenas bater e machucar a árvore. Quando ele usou essa forma, eu aplico para a palavra de Deus. Todos nós temos acesso à palavra de Deus. Todos nós podemos pegar a Bíblia e lê-la. O Espírito Santo é o que nos ajuda a virar o machado de forma correta e aplicar de forma correta. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é algo maravilhoso. Mas na palavra de Deus você pode, vamos dizer, salvar uma pessoa, mas também fazer perder essa pessoa para a salvação. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, a lição vem falando ali, né, Vanessa, sobre o Espírito Santo, nós temos que pedir auxílio do Espírito Santo para que possamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu vejo, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, quando pegam a palavra de Deus, pegam assim e façam assim, hoje de manhã, eu vou ver o que Cristo tem para mim nesta manhã, e abre a Bíblia assim, de um jeito do nada, e pega e olha. Aí você pega assim, abre, foi e enforcou-se, fecha a Bíblia. Vai lá e abre de novo. Vai e faça o mesmo. Às vezes a palavra de Deus não é assim que deve ser estudada. A palavra de Deus deve ser o quê? Pedir oração do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, que eu tenho que estudar. E a Bíblia fala que é um pouco ali e um pouco aqui. Quero ler para vocês mais um verso aqui que complementa o que nós estamos conversando aqui, que é de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, os benefícios de estudar a palavra de Deus estão aqui, né? Quando a gente busca esse conhecimento, a gente sai transformado por ele, né? Eu gosto também, Vanessa, de interpretar a palavra de Deus como um filme. Como assim um filme? Vários filmes, porque a Bíblia tem histórias de ficção científica, como a criação. A Bíblia também tem histórias sobre homicídios, assassinatos. A Bíblia também tem histórias sobre romance, amor. A Bíblia também tem histórias sobre guerras, né? Então, a palavra de Deus ela é como se fosse um filme, com várias categorias de filmes. Você pode encontrar vários tipos de histórias na Bíblia. Então, por isso que ela é um livro fantástico. Quando você vai pegar um livro comum, eu gosto muito de ler, sabe, Vanessa? Eu sou apaixonado por leitura. Então, quando você vai pegar um livro, aquele livro somente vai contar uma história, ou de romance, ou de aventura, ou de ação. Ela segue uma linha de raciocínio. Mas a palavra de Deus ela é fantástica, porque a palavra de Deus ela começa com uma história de ficção científica, porque um exemplo, e criou Deus os céus e a terra, e do princípio o céu era a terra era sem forma, sem vazio. E termina com uma história como se fosse um filme vamos lá, um exemplo de Steven Spielberg de maior tecnologia que você imagina. E eis que cedo venho, guarda a coroa para não roubar o que tem. E todo olho verá, e eis que vem em cima, nas nuvens dos céus. Mas imagina você fazer um filme sobre a volta de Jesus, usando toda a tecnologia. Imagina um fantástico filme que seria. Então, por isso que eu comparo a Bíblia com vários filmes. Né? Tem suspense também. Quando Davi fez aquele erro, cometeu aquele pecado com Betseba, e aquele suspense, aquela tensão, até que o Urias foi morto. E aí veio o profeta Natan repreender Davi, contando uma história de um homem que perdeu uma ovelhinha e foi roubar a outra ovelhinha do outro homem. Então, é algo fantástico a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais lido, né, em todo mundo. E o pastor Eduardo Batista estava comentando que para a gente se manter informado, tu tem que ler a Bíblia. Uma pessoa bem informada, culta, ela lê a Bíblia. Porque ali tem, que nem o Beto disse, de tudo, tu aprende de tudo. De alguma forma, tu vai tirar algo dali.
né? E as pessoas que querem aprender, que têm curiosidade, que querem crescer de alguma forma intelectual, ela vai ler a Bíblia. Então, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa que é bem informada, ela vai conhecer a Bíblia, ela vai conhecer a palavra. Mas falando assim de uma forma bem prática, tá? Me surgiu agora nesse momento, né, perguntar para vocês assim, ó, o que mudou, o que seria para ti, Kátia, o antes e o depois da Bíblia na tua vida? Toda a diferença. Recapitulando a minha vida esses dias, eu fiz isso. Recapitulando a minha vida antes, a forma que eu vivia, o que eu pensava, é totalmente diferente de como eu penso agora. Quantas coisas eu poderia ter mudado, atitudes, escolhas feitas, e se eu tivesse a Bíblia, se eu tivesse lido a palavra de Deus, se eu tivesse o Espírito Santo trabalhando na minha vida, para que eu entendesse isso, teriam sido outras escolhas e talvez, né, minha vida talvez fosse diferente. Mas com certeza esse conhecer Jesus para mim fez toda a diferença, entendeu? Por mais que eu tenha feito coisas erradas, ele me buscou e eu vi a mão dele em cada momento da minha vida. E tu, Beto? Bom, o Beto já é praticamente eu nasci, né? de berço, né? Dentro Mas o do que eu acho conhecimento. interessante, assim, algumas pessoas gostam de comentar e falar que as coisas mudam. Conforme o tempo, as coisas mudam. Realmente, algumas coisas, não digo que mudam, mas a forma de aplicar muda. É uma coisa diferente. Mudar algo é diferente. Mudar o modo que vai aplicar é outro. Né? Então, por exemplo, muitas coisas acontecem no passado e começam a mudar várias coisas. O estilo de roupa, às vezes, muda conforme o tempo, o estilo de vestimenta, às vezes o cabelo, o jeito que você às vezes, certos tipos de alimentação, certos tipos de lugar que você frequenta, vai conforme o tempo vai passando, vai mudando. Mas a palavra de Deus não muda. Porque Deus disse desde o princípio, amar a Deus acima de todas as coisas, guardar o sábado, não mudou. Quanto tempo faz que a Bíblia foi escrita? Nunca mudou, nunca vai mudar. E por mais que tente mudar o que está escrito, nada sai perfeito. Não adianta. Como forma da criação, com usar a teoria da evolução, quando as pessoas muito batem o darwinismo ali da origem das espécies, leem o livro e dizem, Darwin é evolucionismo, mas nunca entende que no final daquele livro, o próprio Darwin escreveu e disse assim, eu pesquisei tudo, estudei todos esses anos da minha pesquisa, e no final de todos esses anos de pesquisa, percebi algo, que há um ser por trás de tudo isso. O próprio livro Darwin, a origem das espécies, fala isso. Então, o quê? Tudo. Você pode sair de fora do contexto da Bíblia, você pode procurar, pesquisar tudo, mas vai levar um tempo, você vai voltar e chegar em direção à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, ela segue uma sequência, um início, um meio e fim. E nós sabemos qual é o fim. E quando a gente olha a palavra de Deus, um livro que foi escrito há tantos anos, a gente abre hoje, em pleno século XXI, a gente abre a Bíblia e vê que coisas que Deus escreveu ali, que estão acontecendo hoje. Deus falou que o amor o quê? Esfriaria. E olha o que nós temos acontecendo hoje. Então, a palavra de Deus é um livro fantástico, extraordinário. E aí eu posso perguntar, como é que a gente consegue entender esse livro? Atualidades. E outra coisa, a palavra de Deus é perfeita, mas a gente tem que entender que nós não somos perfeitos. Não é lendo a palavra de Deus que vai me transformar numa pessoa perfeita. Isso é um erro que muitas pessoas cometem, até de se afastar da igreja, das pessoas, porque são perfeitos, eles se acham perfeitos. Não. Eu admito o meu pecado, é diferente. Eu admito que eu sou imperfeita e por isso eu peço a orientação do Espírito Santo e busco na palavra de Deus essa transformação, que é com o tempo, com a intimidade com Deus, a minha comunhão com Deus, né? Eu abrir a minha mente para o Espírito Santo poder transformar a minha vida, que vai fazer a diferença. Não eu só ler de forma vazia, sem buscar essa mudança, não deixar Deus me transformar, que vai me transformar. Né? E não é só, eles estão na igreja, eles estão perfeitos e querem que a gente haja de forma perfeita. Perfeito só Deus. Eu li um livro do escritor, ele falou assim, foi o pastor Bulhon, falou num livro, eu não me lembro qual livro que ele falou, mas ele falou que a igreja é o lugar das pessoas imperfeitas. Não é um lugar das pessoas perfeitas. A palavra de Deus, ela é um espelho. Certo? Ela é um espelho. Sem o espelho,
eu não vou ver se eu estou sujo, se eu tenho barba para fazer, sem um espelho. Quando eu olho no espelho, eu vejo se eu estou sujo, se eu tenho que fazer a minha barba, se eu tenho que cortar o meu cabelo. A palavra de Deus, ela mostra o caráter de Deus. E quando a gente vai na lei de Deus, os 10 mandamentos, ela mostra, ela reflete o espelho, que mostra, é o caráter de Deus. Aqui está o caráter de Deus. E a Bíblia fala, a lei fala, como eu devo seguir? Quando eu olho aquilo, de primeiro olhar, eu digo assim, não, mas eu não consigo ser, não matar, não roubar, não furtar, não falar falsos testemunhos contra o seu próximo, não conquistar a mulher do seu próximo. Mas também ali a Bíblia mostra os caminhos que você tem que seguir para chegar perto disso. E aí, na quarta-feira, que é aplicar a palavra Aplicar a palavra de Deus, de Deus. conhecer a palavra de Deus, pegar essas promessas que Deus fez, tomar para mim, como minhas, né? E começar a agir de forma a ser merecedor dessa promessa de Deus. Ela é um espelho, né? Porque ela vai chegar e mostrar ali para mim assim, ó, puxa vida, eu estou com o meu rosto sujo. Eu vou lavar o meu rosto, eu vou limpar o meu rosto, eu vou... E ela começa a mostrar os caminhos, né? Por isso que a palavra de Deus ela é extraordinária. Eu quero complementar lendo aqui com vocês o que está em Filipenses 4:13, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então é o poder de Deus que age, né? Desde que a gente se submeta a ele. Eu quero ler aqui alguns comentários que estão sendo feitos aqui a respeito do assunto. Diz assim, ó, deixa eu ver aqui. Aline, a palavra de Deus sem pedir, a presença do Espírito Santo não tem poder para converter as pessoas para a verdade. É isso aí mesmo. Atos 17:11, o comentário do Moisés. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as escrituras. Comentário da Tainá. Os benefícios de estudar a palavra é para nossa repreensão, correção e instrução na palavra de Deus. Deus não muda, Moisés afirma aqui. Comentário do Osmar. Cresci em um lar onde a Bíblia ficava constantemente aberta em uma estante, e mesmo assim tínhamos uma vida de derrotas. A partir do momento que descobrimos que a leitura, e principalmente a prática do que dizia esse livro, podemos ver e viver, conseguimos ver e viver e ver a diferença em nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém. Então, são comentários aqui que a gente está compartilhando aqui, né, das pessoas que estão nos ajudando agora com esse momento. E, como a gente comentou aqui, né, a palavra, ela tem que ser aplicada. Né? Se não for aplicada, ela não tem muita utilidade, podemos dizer assim, né? Ela tem que ser de dentro para fora. Ou ela pode ser de fora para dentro? Tem que ser de dentro para fora. E digamos assim, né, Vanessa, a gente está conversando aqui, né? Não podemos... Talvez você esteja interpretando, quem está assistindo nós, que seja de uma forma... É fácil fazer isso. Não, não é fácil. É difícil. É uma luta constante diariamente. E isso vai levar, querido irmão, querido amigo, querido internauta, isso vai levar para, quem sabe, até a volta de Jesus, essa luta. Porque a nossa tendência é pecaminosa. Nós somos pecadores, somos falhos, estamos sempre tendentes a errar, a falhar, a cair. Mas é através da palavra de Deus, como eu falei ali atrás, que é o espelho que reflete. Né? Uma vez, eu vou contar uma pequena história. Uma vez um homem chegou na sua casa e bateram em sua porta, e quando ele abriu a porta tinha um quadro. Nesse quadro, empacotado, ele abriu o pacote daquele quadro e tinha a figura de Jesus. Porque a Bíblia principal, ela mostra o caráter de Cristo. É isso, o caráter de Deus. E quando ele abriu aquele quadro e desbotou ele na parede, Vanessa, a parede toda suja, a casa dele toda mal cuidada, ele não conseguia, pessoa desleixada. Ele sentou no seu sofá, que era um sofá com os tijolos, assim, sentado, bem, no chão sujo. Ele olhou aquele quadro e viu aquela parede toda suja, arriscada, depois ele achou assim, mas esse quadro não está combinando com essa parede. Essa figura de Cristo não está combinando com essa parede. E ele foi lá e pintou a parede, botou o quadro, e começou a olhar as outras paredes, não combina, olhou o piso, não combinava, começou a trocar. De repente ele chegou e se olhou no espelho, cabeludo, barbudo, sujo, roupa suja, unhas compridas. Tá, mas eu não combino com essa casa, não combino com esse quadro, eu tenho que mudar. Ele começou a mudar. Aí depois que ele se mudou fisicamente, ele sentou novamente, olhou para aquele quadro e disse assim,
Mas esse quadro está me dizendo algo a mais. As minhas atitudes, a minha conduta. Onde está a minha família? Onde estão os meus filhos? Onde está a minha esposa? O que eu fiz com a minha vida? Eu tenho que mudar isso. A palavra de Deus, ela reflete o caráter de Jesus. Quando mais nós estudamos, mais conhecemos Jesus. E por mais que a gente tenta ser parecido com Jesus. E estamos indo atrás, mudando aos poucos. Não é num tanque batismal que você vai mudar de imediato. Você mergulhou ali e voltou. Deu, eu estou uma nova pessoa. Deu, sou bonzinho. Não. O batismo é um símbolo. E você está representando que se entregou a Jesus. Agora eu vou pegar a palavra de Deus e vou começar a estudar de como manter esse caminho. É algo. A palavra de Deus é assim. Ela mantém, nos ajuda a como mantermos esse caminho. E boas notícias devem ser compartilhadas, né? Por exemplo, Beto, quando tu soube que tu ia ser pai, Beto, qual foi a primeira coisa que tu fez? Olha, eu estava... A Dani fez o teste da farmácia e disse, eu estou grávida. E eu fiquei assim, tá, não pulei, não gritei, simplesmente assim, tá, vai fazer um teste de sangue, né? Vai fazer um teste de sangue. Aí ela foi, eu estava trabalhando, e com o pai na caminhonete, assim, de repente tocou o telefone, ela gritou para mim, ela disse assim, ó, eu vou ser pai, então você vai ser papai, deu positivo. Eu abri a caminhonete, a janela da caminhonete, assim, subi em cima do capô da caminhonete, assim, e dei um grito no centro de Porto Alegre, assim, tão alto, assim, que eu gritei, eu vou ser pai! E algo assim que mudou a minha vida. Então, a gente concorda que as boas notícias que hoje nós temos oportunidade, né, temos acesso livre, liberado de ter, né, de conhecer, de saber, devem ser compartilhadas, né, devem ser, assim, proclamadas como o Beto fez ali, né, escancaradamente para todo mundo ouvir e saber e conhecer. A gente não tem que reter, né, só para a gente tem que compartilhar. Tem que ser um contínuo na nossa vida, né? Não pode ser, eu me apaixonei por Jesus no primeiro momento, né? E eu saio gritando o nome de Jesus e quero que todo mundo fique parecido, né, comigo. Tu tem que conhecer, tu tem que... E, de repente, deixar aquilo ir, né? Morrendo e esfriando. Não, eu tenho que renovar isso todos os dias. Sempre tem que ser uma boa nova, sempre tem que ser uma boa notícia. Porque cada vez que a gente lê a palavra de Deus, cada vez que eu pego a Bíblia e que eu abro, né, faz diferença na minha vida. Por mais que eu tenha lido várias vezes o mesmo versículo, aquilo entra de forma diferente na minha mente cada vez que eu leio. Faz parte da minha vida. Eu estou vivendo um momento da minha vida que aquilo tem tudo a ver com aquele versículo que eu reli. Então, sempre tem que ser uma boa nova, sempre tem que ser uma boa notícia, tem que se dar com alegria, né? A minha avó dizia que de um verso da Bíblia se faz muitos sermões. E se aplica bem o que a Kátia comentou aqui, né? Que realmente um verso da Bíblia pode fazer sentido em muitos momentos da minha vida, né? Desde que a gente mantenha esse contato diário aí. E a gente tem que conhecer, né, Vá? A gente tem que levar para as pessoas, eu tenho que conhecer do que eu estou falando, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que conhecer a Deus, que nem disse o Beto, né? Ter intimidade com esse Deus, me apaixonar por Jesus, para me levar com todo esse amor a palavra para as outras pessoas também. Eu quero ler só mais alguns comentários que a gente tem aqui, que a gente já está encerrando esse momento. O comentário da Ângela. Temos que ter em mente que não somos nós que transformamos as pessoas, e sim o Espírito Santo que transforma. As pessoas cabe a nós compartilhar a palavra de Deus. E a Jaqueline, a palavra de Deus diz que nada é impossível para o nosso Senhor. A palavra de Deus nos apresenta vários milagres e prodígios, mas que, acima de tudo, deve ser feita à vontade de Deus. Então, quando a gente prega dessas maravilhas, né? Quando a gente fala do amor, quando a gente compartilha a esperança que a gente aprende através da palavra de Deus, a gente tem que saber que quem transforma é o Espírito Santo, por mais que a gente queira que aquele efeito que foi feito em mim, né? Que foi realizado em mim, aquela transformação, também transforma o outro, mas é no momento certo, no momento de Deus, né? Sim. E aí se complementa o que a gente comentou aqui, que a palavra de Deus nunca sai vazia. Eu vi uma frase, um comentário bem interessante, que eu achei muito
muito tolerante, muito interessante. Temos que pregar todo o tempo e fora do tempo. Nossa vida é o maior argumento em favor do Evangelho. A palavra convence e converte, e o exemplo arrasta. Então, não adianta só eu falar, eu tenho que viver, eu tenho que ser exemplo. Eu vou encerrar com uma frase que o professor José de Paula disse, que era de um padre, diz assim, ó, pregue o tempo todo. Quando for preciso, fale. Então, que você possa pensar nisso aí. Pregue o tempo todo. Mas quando for preciso, fale. E eu quero encerrar também com esse verso de Eclesiastes 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então, a missão é, saber quando falar, como agir, em que momento, né? Mas temos que falar, né? Temos que compartilhar. E a gente tem que lançar o pão. Só quero saber assim, como é que está aqui. Deixa eu voltar a tela aqui. Aqui deu uma travadinha. Não sei se foi a bateria. Travou o vídeo. Quer ligar aqui? Vocês estão me escutando? Sinalizem aí que estão escutando. Sim, estamos escutando. Está escutando. Quer ligar esse aqui, Kleber? Só um minutinho aqui que a gente vai ajustar aqui. O Léo vai nos ajudar agora a fazermos então o sorteio do livro para participarem, né, desse momento com a gente. Léo, passa para ti aí essa responsabilidade aí, Léo. Nos ajuda aí, Léo, a entregar esse Agora o sorteio? Eles estão aí participando com a Vem, gente. filhinha, vem. Vanessa, não tá ouvindo direito, tá? Não tô conseguindo te escutar muito bem. Dá oi. Oi. Tudo. Oh, bota aí, o Osmar botou, eu preciso deste livro. Estou com o celular aqui do Silvio, tá? Queremos muito, olha aí, ó, várias torcidas. A torcida tá grande. Tudo. Ela vai usar o recurso que ele tem aí para fazer o sorteio. Vamos todos aqueles que estão participando. Mais alguém colocou? Esclarecer, esse livro vai ficar aqui na igreja hoje à tarde, né, Clara? Vai estar aberta a igreja a partir das 15 horas. Das 15 às 17. O ganhador pode vir aqui hoje buscar, tá? Vanessa. Oi? Eu botei, então, no sorteio 6 pessoas, tá? 3 que participaram pelo Zoom e 3 que participaram pelo Facebook. 3 que participaram pelo Zoom foram o irmão Moisés, a esposa dele, a irmã Aline, e também a Jaqueline. E pelo Facebook, eu acrescentei o irmão Osmar, que participou pelo Facebook, a Ângela Bulim,
e a Tainá, que também fez o comentário dela no Facebook. São essas 6 pessoas. Tem mais alguém que... Eu não sei se eu coloco vocês três aí também. Acho que não, né? O Silvio tá chorando aqui. Eu peguei os que fizeram os comentários pelas redes sociais. A Jaqueline. Falou? Ah, tá. Sim, tá aqui no Zoom aqui. Tá. Já tá tudo pronto. Se tu quiser, eu já posso fazer o sorteio agora. Vou fazer. Posso fazer? O vencedor, então, é o Moisés. Foi compartilhado na tela aí. Parabéns ao Moisés. Muito bem. Parabéns aí, Moisés. Obrigado pela participação. A sogra voltou também. Moisés ele vai compartilhar depois os ensinos, né? Tá falando em compartilhar, vai compartilhar. Receita, enfim. Já fica aí na responsabilidade de compartilhar com a gente. E de emprestar de vez em quando, quem sabe, né? Quando tiver agora junto panelas, ele traz o suco. A gente agradece, então, a participação de todos vocês, né? Nessa primeira edição que estamos fazendo dessa Escola Sabatina. A gente reforça aí, né, o pedido que muitos de nós temos feito, né, para que Deus possa agir cada vez mais e essa situação aí possa se amenizar, né, e logo nós estarmos aí na igreja, né, quando de fato, né, Deus está no comando, tudo vai dar certo, temos que confiar, né. Vou convidar aqui, então, pelo Beto, né, e a Kátia pela participação aqui na recapitulação da lição, que Deus possa abençoar mais uma vez. Amém. Vou convidar, então, Silvio e Banda. Já tem até nome, Silvio e Banda. Para a gente encerrar, então, esse momento, cantando mais um louvor a Deus e dizer, né, ao Senhor que o que fazemos é tudo por Ele, né? Nós não somos nada, né, se não é o agir de Deus em nossa vida, né? E que Ele seja honrado através de nós, através dos nossos gestos, das nossas boas intenções, né? Do nosso testemunho e do esforço que cada um de nós tem de mudar, de melhorar e de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Então, que Deus possa nos abençoar e te abençoar também nesse sábado, tá bom? Você, meus... Quer aparecer? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Diante faz a vida irromper, no esplendor o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória
diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele toda honra e glória e louvor. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele seja dada toda a honra e glória. Vamos orar então, irmãos, agradecendo a Deus por mais essa escola sabatina. Senhor, diante de ti nós estamos aqui, Senhor, rendendo graças e louvores ao teu nome, pelo poder que o Senhor tem, Senhor, de atuação em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade de termos ela, Senhor, em nossas mãos hoje, para lermos, estudá-la e assim poder compreender a tua vontade para a nossa vida. Nós te rendemos glória, Senhor, porque o teu amor para nós é infinito e não há limites. Muito obrigado, Senhor, porque onde quer que nós estejamos, a forma que estivermos, esse amor nos alcança e ele tem poder para nos transformar. Que o teu Santo Espírito possa estar aí atuando de uma maneira especial em cada coração que está ouvindo a tua voz nesse momento, para que ele possa entrar e que tudo que nós fizermos, Senhor, a partir daí, possa ser para a honra e glória a ti, Senhor, nosso Deus, nosso amado Jesus. Que tudo possa ser por ti, como nós entoamos agora. Nós te agradecemos pelos momentos que aqui tivemos e suplicamos, Senhor, pela tua companhia no restante deste sábado, abençoando a vida de cada irmão, de cada amigo que está aí nos acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado. Dá um tchauzinho aí, pessoal.
Obrigado, Léo.